Às 9 horas mais 40 minutos, olha, quem não precisou pagar imposto de renda do ano passado pode estar obrigado a apresentar a declaração em 2018 à Receita Federal em algumas condições e ter que pagar neste ano. Então é bom você ficar atento, nós temos prazo, nós temos multas que começam pequenininhas, R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto que é devido ao leão que não é daqui e, por isso mesmo, não liga para você. O leão não faz parte, né, da nossa fauna. Veio exatamente com esse objetivo, morder o seu bolso de qualquer maneira. Quem vai nos explicar todo esse panorama, essa situação relacionada ao imposto de renda do ano de 2018 é ele que é contador, auditor, consultor de empresas e diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial, Dr. Marcelo Quirino. Mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Realmente o leão não é daqui, ele nem liga para você, nem manda o WhatsApp. Nem manda o WhatsApp. Nem manda o WhatsApp. O leão não manda o WhatsApp. Não manda o WhatsApp. Deixa claro, viu, gente? Então, assim, é importante que a gente fique atento, realmente, né? Que a gente alimente o leão, que a gente dê ao leão aquilo que é devido a ele e só aquilo que é devido, nada mais do que o devido. É importante também, Alice, como você muito bem frisou, independente de você ter pago na fonte, né, ter sofrido a retenção na fonte no ano passado do imposto, ter feito recolhimento em carnê-leão, antecipação de imposto devido, não ter oferido renda tributável que obrigue você a fazer declaração de imposto de renda, o que sujeitou você naquele momento que você recebeu a renda, a retenção na fonte do imposto. É importante que você fique atento a todas as hipóteses de obrigatoriedade que você tem, né, que está na legislação, para que você se torne obrigado a prestar contas com o leão. E uma coisa que a gente precisa deixar aqui muito bem claro, que você prestar contas com o leão, né, como é usualmente falado, que é você fazer sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, que esse é o termo correto, o fato de você, por si só, declarar ou estar obrigado a declarar, não quer dizer necessariamente que você vá pagar imposto. Isso é uma coisa que precisa ser desmistificada, porque muita gente assim, eu vou declarar imposto, vou pagar imposto. Não quer dizer obrigatoriamente que você vai pagar imposto. Você pode estar, por exemplo, obrigado a declarar imposto de renda se eu não tinha nada, né, mas, hipoteticamente aqui, não tinha nada e de repente eu recebo uma herança, né, e essa herança vai me dar um bem ou um conjunto de bens em 2017 que ultrapassou a quantia de R$300 mil. Só por este fato eu tenho duas hipóteses de obrigatoriedade, que é o fato de eu ter constituído um patrimônio de R$300 mil e o fato de eu ter recebido rendimentos isentos acima de R$80 mil. Só neste fato aí eu já tenho duas hipóteses que me obrigam a fazer imposto de renda. Então é preciso deixar muito bem claro, né, que você tire suas dúvidas com o seu contador. Se não tiver, procure um. Se não quiser procurar, vá na internet, porque as matérias são fartas, né, de busca, acesso irrestrito. Agora, cuidado com aquilo que você está lendo, que nem sempre aquilo que está publicado na internet é o válido. Aquilo não é lei, então atenção. Vá apenas nos sites oficiais ou procure um contador de sua confiança para que você tenha certeza que aquilo é verdade. Então, só o fato de você, né, declarar não quer dizer que você vai pagar imposto. Mas fique atento, se você tiver que pagar imposto, se você estiver naquelas hipóteses de obrigação pelo fato de rendimento tributável, né, fique atento para que você, se for pagar, pague realmente aquilo que é devido por você. Bom, em tese, imposto de renda é pago em cima daquilo que é rendimento considerado tributável. Rendimento tributável, a base é essa. A base é essa. A base é essa. Não tem para onde a gente correr. Rendimento isento não paga imposto, rendimento imune não paga imposto, é aquilo que é rendimento tributável, seja ele de qual ordem for. Ganho de capital em venda de imóveis, rendimento tributável. Ganho de capital em venda de imóveis, com tributação, com capitulação específica na legislação, para alíquota, né? Ela segue inicialmente a tabela de 15%, a alíquota de 15%, e tem vários redutores criados pela lei lá em 2005, que eu não me lembro o número dela, mas que saiu dando reduções na forma de você calcular o ganho de capital. Mas a alíquota base é 15%. O imposto de renda ela tem 4 alíquotas, 7,5%,
7,5, 15, 22,5, 25, 27,5, aliás, né? Ela tem essas taxas diferentes. Mas o fato de você ter rendimento tributável, né, já por si só obriga você a fazer o imposto de renda. Inicialmente, rendimento tributável, o mais conhecido é salário, né? É remuneração pelo trabalho. Então, se você obteve rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, você está obrigado a fazer o imposto de renda só por este fato. E aí é uma coisa que precisa ficar bem claro. Se eu tive este rendimento, estou obrigado a fazer o imposto de renda, quer dizer obrigatoriamente que eu vou pagar imposto? Não. Mas se você fizer, se a sua renda foi esse valor, R$ 28.559,70, e você fizer a sua declaração de ajuste pelo simplificado, você já vai ter, de cara, 20% de desconto sobre a sua renda. Quando você colocar o 28 menos o 20%, a sua renda tributável, a base de cálculo, fica abaixo do valor mínimo. Então, se por um acaso você teve retenção na fonte, é 100% de certeza que você vai ser restituído 100%. Contudo, como a tabela nunca é corrigida, ao passar dos anos é possível que você, em alguns anos atrás, não pagasse e hoje, agora no ano de 2018, tenha que fazê-lo. É preciso ficar atento, né? Exatamente, porque assim, apesar da tabela do imposto de renda não ser corrigida para fim de dedução, mas ela vai aumentando no valor que você vai recebendo anualmente, né? Ela não corrige a tabela para ficar justa, né? Eu não modifico a questão das alíquotas do imposto de renda, eu não modifico a parcela a deduzir, eu não modifico, por exemplo, com relevância o valor da dedução por dependente. Você vai aumentando em doses, eu digo assim, muito abaixo do que homeopáticas, né? Muito aquém disso. Mas você aumenta o valor do seu rendimento tributável mínimo para que você possa estar obrigado ou não a fazer o imposto de renda. Então, o que acontece? Você vai achatando a renda, né? Então, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. O governo não corrige a tabela. É lógico. O governo não corrige a tabela, mas ele vai aumentando o limite mínimo para que você esteja obrigado a fazer imposto de renda. Agora, doutor Marcelo Quirino, a gente já comentou aqui de que salário é um elemento fundamental. Alguns já têm a retenção na própria fonte, outros têm que fazê-lo por conta própria, isso. Mas as aposentadorias, as pensões por morte, os benefícios em geral, eles estão isentos dessa relação ou isso não é verdade? Digamos que é uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Porque, assim, a aposentadoria, ela, por si só, ela é um rendimento tributável, né? Há que se destacar uma questão, Elias. Salário, né, na sua grande maioria, não é renda. Salário é contraprestação pelo seu trabalho. Então, é para a sua subsistência, né? Isso é uma questão ideológica. Mas, o que consta na legislação é que todo rendimento que você obtiver, ele estará, logo de cara, sujeito à tributação do imposto de renda retido na fonte. Olha, agradecendo aqui ao doutor José Tenório Gamileira, que é advogado, ele também aqui faz uma indagação acerca de como os profissionais liberais, é o caso aí dos próprios advogados, devem se comportar, já que não tem um salário propriamente dito, bom, mas que oferem recursos ao longo do mês, ao longo do ano, e que esses recursos terminam também sendo alvo da mordida leonina. Agradecer ao doutor José Tenório Gameleiro, um grande amigo. Respondo já a pergunta do Zé. Mas vamos voltar para aquela questão do rendimento de aposentadoria. Sim, pensão por morte, por invalidez, né? A aposentadoria, por si só, ela é um rendimento tributável. A pensão, por si só, ela é um rendimento tributável. Mas existem alguns atenuantes. Quais são eles? Primeiro, se o provento de aposentadoria ou de pensão, né, o beneficiário ele tem mais do que 65 anos. Então, parte daquele benefício ele é considerado isento por causa da idade. Mas o que sobra, ele é tributável. Se essa aposentadoria que você recebe, ela é originária de um acidente de trabalho ou por invalidez,
quer que seja, esse rendimento ele é 100% isento, né? Mas a gente não pode esquecer que a aposentadoria é um rendimento para fins de imposto de renda. A pensão é um rendimento para fins de imposto de renda. E o pior, Elias, que acontece é que, às vezes, o pensionista, ele é aposentado e pensionista. Ele tem as duas rendas. E aí, para piorar, ele é aposentado, pensionista e tem mais do que 65 anos de idade. A gente complica um bocado. Complica um bocado. O que você tem que fazer? Parte da renda da pensão é tributável, parte da renda é isenta pela idade. Parte da renda da aposentadoria é tributável e parte da renda é isenta por idade. Opa! Aí eu entro numa questão grande. Só que parte da renda que é isenta da aposentadoria, se somar com parte da renda que é isenta na pensão, eu ultrapasso o teto máximo, né, para considerar o meu rendimento isento por questão de idade. O que é que eu tenho que fazer com o excedente? Tributar. E aí, na grande maioria das vezes, a pessoa que recebeu rendimento tributável com isento de duas fontes não fez a reserva suficiente para pagar o imposto de renda sobre excedente. Quando faz a declaração de ajuste anual ou não faz, por algum motivo, né, por falta de informação, não, meu rendimento é isento, a pensão, né, é valor baixo, só que eu tenho que saber que eu tenho que juntar as duas. Quando não faz, é surpreendido negativamente por uma cartinha do imposto de renda, dizendo, você omitiu essa receita aqui. Não é um zap, é uma carta. É uma cartinha, uma notificação. Não tem, né, zap. E não é uma carta de amor, é uma notificação para você prestar esclarecimento. E que muitas das vezes já chega a notificação do lançamento. E aí, partindo da notificação do lançamento, você já parte de uma multa de 75%. Os benefícios assistenciais estão associados ali ao LOAS, seja para o idoso ou para a pessoa com deficiência, que são benefícios que estão na ordem ali do salário mínimo. Salário mínimo. Estes saem da nossa conversa. Pelo montante do rendimento, ele não é tributável. E como estes estão impedidos de terem um outro rendimento, meu rendimento máximo do LOAS vai ser o salário mínimo, R$ 957, né? Então, estes, 954, mas esses estão, nesse caso, de fora dessa conversa. Aí me vem Voltando à questão, só para finalizar, da pergunta do Zé Tenório, os advogados, eles recebem, né, em alguns casos, honorários contratuais, de contratos mensais que têm com seus clientes, recebem também honorários de alvarás judiciais de ações que lograram êxito. Tá? O que é o ideal para o advogado, para o profissional liberal autônomo? Que ele faça o livro caixa. Né? Que ele trate a sua pessoa física, o seu escritório, se não for pessoa jurídica, como uma pessoa jurídica, que tem receita e que tem despesas. As despesas que têm vinculação total com o desempenho da sua atividade, elas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto. Né? Então, é mais interessante que você faça o acompanhamento, junto com o seu contador, do livro caixa da sua atividade autônoma. E diga, eu ganhei isso, recebi isso de honorários por mês, gastei isso, aluguel, telefone celular, material de expediente, manutenção, água, luz, telefone, né? Despesas e custos que tenham vinculação, ligação direta com a sua atividade, elas podem abater da sua base de cálculo do imposto para o profissional liberal. E aí você faz a apuração mensal do imposto. Né? No caso de advogados, especificamente, contadores, médicos, dentistas, profissionais de saúde, existe essa possibilidade de ser feita dessa maneira. É importante que o ouvinte, né, Zé Tenório, que ele tenha esse cuidado, né, para que não seja surpreendido no final do ano, que for fazer a declaração de ajuste anual, com o montante de suas receitas, tem que pagar em 8 vezes no máximo. Então, atenção aí, Gameleira, que o leão definitivamente não vai ser extinto. Tá? Essa é uma raça, pelo menos esse exemplar aqui brasileiro vai viver para sempre. Exatamente, e ele está cada vez mais perto do seu calcanhar. Bom, existem algumas verbas que são isentas do imposto de renda. Deixa eu ver se eu acerto alguma aqui. Ou é mito? Caderneta de poupança, indenização trabalhista, como é que é isso? O rendimento de poupança, de aplicação em poupança, ele é isento do imposto de renda por uma lei federal.
né? Que é para você incentivar ao trabalhador, ao quem quer que seja, ao poupador, né? Ter um pouco de reserva guardada para que você, pelo menos, não perca o poder de compra daquele capital que você poupou, né? Fruto do seu trabalho. Já que o rendimento da poupança é praticamente irrelevante hoje, é zero, quase zero, né? Então, por si só, a aplicação em poupança, ela é isenta do imposto de renda. Existe um campo lá, na declaração de ajuste anual, rendimentos isentos e não tributáveis, tem lá embaixo poupança, tá? Você deve declarar qual é a fonte pagadora, qual o CNPJ e qual foi o rendimento que você auferiu em poupança. Indenizações por rescisão de trabalho, de contrato de trabalho, também é um rendimento isento e existe um campo específico, né? Indenizações de seguros, de apólices e por aí vai, também é um Bolsas rendimento de isento. estudo, tem muita gente preocupada, que está viajando, está com bolsa de estudo, recebe aquele recurso, o que é que eu faço? Como declarar isso? Bolsa de estudo, né, ele tem praticamente o mesmo viés de ajuda de custo, né? É um rendimento isento. Ele não é um rendimento tributável, não. Bolsa de estudo é um rendimento isento. Agora, deixe-me... Auxílio moradia é tributável? Era para ser. Não é Não é tributável? tributável, Mas que porque maravilha, né, porque gente? entra no Aí- mesmo viés da ajuda de custo. Outros, entra em outros. Aposentadoria e pensão por morte É. Auxílio Auxílio não. moradia, auxílio enxoval, auxílio etc. e Os tal. auxílios em geral, não. Eles são considerados como rendimentos outros, isentos. Gente, que maravilha. Não pagam hein? imposto. Então, assim, que só incorpore no último dia, viu, de trabalho, antes da aposentadoria. Exatamente. É uma pena, assim. Existem muitas discrepâncias na nossa legislação, né? Porque é sabido por todo mundo, né? É regra comum, é conhecimento público, que o auxílio moradia incorpora o salário do cidadão. Ele vive com aquilo. Auxílio moradia não é para ele pagar aluguel do apartamento dele, não é para ele morar, né? Se o rendimento de auxílio moradia não é tributável, porque o salário é tributável. Por que o salário, que é a minha contraprestação pelo meu trabalho, que não vai acrescer nenhum tipo de riqueza na minha vida, é tributável, e o auxílio moradia não é E tributável? olhe que do seu salário você tem que pagar tudo aquilo a que aqueles Na vão fonte. pagar com auxílio moradia. Exatamente. Um salário você tem que morar, você tem que vestir, você tem que comer, tem o lazer. Tudo. etc. Saúde, segurança. Saúde, segurança. Transporte, enfim. alimentação, moradia. E ninguém te deu um auxíliozinho para que você, nesse salário, você não precise mexer naquele quesito, né? Mesmo assim, você ainda paga naquilo. É uma questão de bom senso, né? A gente precisa melhorar essa relação, afinal de contas, é um país rico, mas que tributa de uma forma muito complexa e de forma regressiva. Quanto menos se ganha, mais se compromete da sua renda para com os impostos. E a gente está falando aqui sobre a declaração de imposto de renda e aquilo que você vai pagar ali, mas na compra do quilo de feijão, do quilo de açúcar, do quilo de farinha, do quilo de arroz, da carne, etc., os tributos ali estão. Então, por isso que quanto menos você ganha, mais você compromete com a compra de produtos e na compra dos produtos você deixa a sua parte por lá. Especificamente em relação à declaração de imposto de renda, neste programa atual, enquanto você vai preenchendo a sua declaração, Alice, na parte de apuração do cálculo, lá no cálculo do imposto, o programa criou uma situação nova, fora aquelas de imóveis e outros bens, que é você ter a visualização imediata de quanto é a sua alíquota efetiva do imposto de renda, né? Você está na tabela de 27,5, mas quando você coloca as deduções todas, sua alíquota efetiva foi só 19. Mas não foi 19, né? A efetiva quer dizer assim, quanto da sua renda você realmente está pagando de imposto, que não vai me trazer nenhum tipo de acréscimo, nenhum tipo de alento, porque, na verdade, a minha renda ela foi tributada em 27,5, né? Em 22,5, em 7,5, em 15, o que é que seja. Mas quando você faz a sua declaração de imposto de renda, né? Você foi tributado em 9, em 10. Tá, mas eu estou pagando por uma obrigação que é do Estado. Eu estou pagando por saúde. Eu estou pagando por transporte.
que não deduz absolutamente nada do imposto de renda, estão pagando por educação, que deduz um percentual mínimo, ínfimo. O que é uma infelicidade, né? Vamos ao repórter CBN.